Para a gente entender o mundo de John Harvard e a universidade que hoje tem o nome dele, a gente precisa olhar para os livros que formavam a cabeça das pessoas naquela época. E tem um livro, em especial, que é a chave para a gente destravar toda essa visão de mundo. Olha só, a famosa estátua do John Harvard. Ela pode até ser uma ficção, né? Mas, como diz a historiadora Laurel Thatcher Ulrich, ela funciona como uma alegoria da importância dos livros. E é essa ideia de alegoria que vai ser a nossa chave, uma chave que a gente encontra num livro que muito provavelmente pertenceu ao próprio Harvard. O livro que vai ser o nosso guia é este aqui, A Guerra Cristã. E a capa dele, toda ilustrada, é basicamente a porta de entrada para a gente entender o jeito que os puritanos enxergavam o mundo. Então, aqui está o ponto crucial. Cada detalhe nessa imagem não é só um desenho, é um símbolo. Um símbolo dentro de uma história muito maior sobre a vida, sobre uma batalha moral constante. Bora mergulhar nessa imagem complexa para a gente ver a batalha que está acontecendo bem aí na nossa frente. O que a gente vê aqui é basicamente uma jornada moral completa. Começa com o guerreiro, no centro, enfrentando a tentação da abundância, ou seja, das riquezas do mundo. Depois vem o ataque direto, com o diabo jogando dardos de fogo. Mas ele vence, ele acorrenta o mal, pisoteia a tentação e, no final, a recompensa divina, a coroa da vitória. É um verdadeiro mapa para a alma. Isso aqui não era só arte, não. Para o John Harvard e a galera da época dele, isso era quase um manual de instruções, um guia prático para navegar pelos desafios do mundo. Ok, mas fica a pergunta, né? Essa guerra cristã era só uma coisa interna, uma metáfora para a luta da alma? Ou será que essa batalha simbólica, desenhada numa página de livro, podia se transformar num conflito literal, no mundo real? Bom, para os colonos ingleses, a resposta era bem clara. A batalha descrita no livro não ficava só na alma, não. Ela transbordou. Ela se espalhou pelas florestas e pelos assentamentos do Novo Mundo. E olha só que loucura! Em 1637, só um aninho antes da morte do John Harvard, essa guerra alegórica explodiu em dois conflitos muito, muito reais, que acabaram mudando para sempre a história daquela colônia. E aqui a gente vê como aquela mesma crença se manifestou de duas formas. De um lado, uma guerra física, literal, contra os povos nativos na Guerra Picote. E do outro, uma guerra que eles viam como espiritual, contra quem discordava da doutrina, como a Anne Hutchinson e seus seguidores, os antinomianos. E as consequências de transformar essa alegoria em ação foram brutais. Um cronista da Guerra Picó descreveu o incêndio de um forte com uma frase terrível, falando no cheiro de carne frita. A guerra, que era uma metáfora, se tornou devastadoramente real. Mas a história é mais complexa do que parece. Essa visão de mundo não levou só a conflito, não. Pois é, em 1650, menos de 15 anos depois da Guerra Pequot, um novo capítulo começou, com a criação do Colégio Indígena de Harvard. Foi uma tentativa de construir uma ponte, em vez de um campo de batalha. A missão ali era oferecer uma educação clássica, nos moldes europeus. Era um jeito totalmente diferente de se relacionar, uma tentativa de integração através da educação e não mais pela espada. E a experiência de um único aluno consegue resumir tanto a promessa quanto o perigo de toda essa iniciativa. O nome dele era Eleazar, um aluno nativo americano que se destacou de um jeito impressionante. Ele dominou tanto o currículo clássico que chegou a escrever uma elegia super complexa em latim. Isso, para a época, era um feito acadêmico gigantesco e está tudo documentado na História da Nova Inglaterra de Cotton Mather. Mas antes que ele pudesse se formar, Eleazar foi doente, pegou varíola e morreu. A história dele é um lembrete muito forte, né? Desse choque de culturas, do potencial que foi perdido e das duras realidades biológicas daquele tempo. Então, olha que interessante, a gente partiu da capa de um único livro e viu como uma visão de mundo inspirou de tudo: educação, banimento e guerra. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Quais são as histórias, as alegorias que nós contamos a nós mesmos hoje sobre o bem e o mal? E de que forma elas estão moldando o mundo que a gente está criando agora?